Queremos saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD Online. Nesta feita iremos falar da lição de jovens que nesse trimestre estamos estudando com este tema: liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Hoje vamos falar da lição de número 3, que diz assim: a liderança de Moisés. Nesta feita queremos agradecer ao nosso pastor Roberto José Lucena, pastor presidente do Ministério de Abreu e Lima em todo o Pernambuco, e agradecer ao nosso pastor Renato Torrimu, o nosso superintendente das escolas dominicais em Pernambuco. Meus queridos irmãos, o texto principal da lição está em Êxodo, capítulo 3, e o verso 15. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo 3:15. O resumo da lição diz assim para nós: é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o primeiro tópico da lição diz o seguinte: o preparo de Moisés. Primeiro subtópico: o preparo em família. A vida de Moisés é repleta de milagres desde o seu nascimento, pois Deus o preservou da maldade de Faraó. Vamos desmistificar uma coisa. A gente vê muitos jovens pregadores dizendo que querendo ajudar a Deus nos milagres que é feito e que os milagres que nós encontramos na Bíblia. E sabemos que não precisa disso. Não precisa disso. Vamos ver muitos pregadores aí nas suas pregações dizer que Moisés foi colocado no cesto e o cesto subiu ao rio e foi parar lá perto da filha de Faraó. Outros dizem que o cesto desceu ao rio, e a Bíblia não vai falar disso de maneira nenhuma. Veja o que é que a Bíblia vai dizer: o cesto subiu o rio ou desceu ao rio. Não existe. A Bíblia vai dizer em Êxodo 2, capítulo 2 ao 4. Vou ler aqui para você. Veja o que é que vai dizer. Temos que pregar a Bíblia. Não precisamos, nas nossas escolas dominicais, enfeitar, contar história que a Bíblia não está dizendo para as nossas crianças. Precisamos ensinar as crianças, precisamos ensinar os adolescentes, os jovens e até nós mesmos a falar a Bíblia como ela é. A verdade, aprender desde cedo a base da verdade da Bíblia. Olha o que é que vai dizer em Êxodo capítulo 2, versos 2 e 4. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Colocou o menino no cesto à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar. Descer aqui foi ela que foi ao rio. Não foi o cesto que desceu, o cesto que subiu. A filha de Faraó desceu ao rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, aonde a menina tinha colocado o cesto. E ela viu a arca no meio dos juncos, no mesmo lugar que a menina colocou o cesto. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada a tomar. Então o que é que a Bíblia está dizendo? A irmã de Moisés, por ordem da mãe, colocou o cesto já perto da filha de Faraó, lá no junco, no rio, e ela, ao descer ao rio, ao descer as águas, não é que ela desceu para as correntezas, desceu as águas, viu o cesto e mandou as suas criadas pegar o cesto, no mesmo lugar que a menina colocou o cesto. O milagre não está em o cesto subir, o cesto descer, não. O milagre aqui está no cuidado de Deus, na preparação de Deus, ao chamar o líder para preparar ele para uma missão. Aí é onde está o grande milagre. O milagre aqui está em Êxodo 2, 7 e 10. Olha o que é que vai dizer o 7 e 10. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e a criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Observe aqui que o mistério aqui do milagre está em Deus preparar
Deus prepara para que o menino seja protegido pela filha de Faraó, mas seja criado no seio da família. Veja que interessante. Deus já tinha um chamado para Moisés desde o seu concebimento, desde o seu nascimento. Então Deus prepara todo o campo para fazer um grande líder. Prepara a filha de Faraó para criar e proteger o menino como filha de Faraó e prepara a própria mãe de Moisés para o criar, orientando o menino, ensinando o menino nas leis e na fé dos hebreus. Então aí está a preparação. Qual é o fundamento aqui? Deus primeiro separa o menino dentro da sua autoridade, dentro do seu domínio, do seu soberanio, que o menino seja criado no seio da família. É por isso que o primeiro subtópico é o preparo em família. Todo bom líder, ele é preparado primeiro dentro de casa, no meio da família. É a família que vai formar a base e o caráter de um cristão, de um crente, de quem tem fé em Deus, de quem tem devoção a Deus. É na família que se forja o caráter e os princípios da palavra de Deus. É dentro da família. É por isso que Deus prepara a filha de Faraó para ser mãe e tutora de Moisés, mas não deixa Moisés fora da sua família natural. É lá, no meio da sua família natural, que ele entende que há um Deus verdadeiro e um Deus fiel, instruído e orientado pela sua mãe, dentro da família. É na família que se forja o caráter e formação de princípios bíblicos. O exemplo de um bom líder está na família. 1 Timóteo 5,8. Olha o que é que vai dizer. O exemplo de um bom líder, meu querido, está na família. Famílias que tem uma estrutura bíblica, que tem os princípios bíblicos, vai formar bons líderes. E Deus vai usar essas pessoas para forjar caráteres de líder. 1 Timóteo, capítulo 5, e o verso 8, vai dizer assim, a palavra do Senhor: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quer aprender a ser crente? Quer aprender a ter fidelidade? Quer aprender a ter comunhão, a unidade? Quer aprender o temor de Deus? É na família. É lá que a gente tem cuidado. É lá que a gente é protegido. É lá que a gente é orientado. É lá que a gente é exortado. É lá que a gente é forjado como verdadeiros crentes em Deus. A família é a base de toda a sociedade. É na família que se constitui uma sociedade. A sociedade começa na família. O seu convívio dentro da família é o seu convívio na sociedade e na igreja. É por isso que aqui Deus designa logo Moisés a ser criado dentro da família. Porque a família é a base de tudo. É a família. Na família aprendemos a ter confiança nas dificuldades. A menina e o pai capitão. Escuta isso aqui. O que é ter confiança? Aprendemos a ter confiança na família. A nossos pais, a nossa mãe, nossos irmãos. E a gente vai tendo essa confiança um no outro. É ali que vai se formando uma comunidade de união e de confiança. Conta-se a história que uma menina estava no navio e o navio começou a ser sacudido pelas águas, uma tempestade muito grande. Conte isso lá na sua sala, jovem. Tempestade terrível, e o navio balançava para cá e para cá, o povo todo desesperado, e havia uma menina que estava tranquila no navio, segurando a borda do navio, mas tranquila, e todos ali estavam desesperados. E alguém chegou para ela e disse: minha filha, você não está vendo o que está acontecendo? O navio está prestes a afundar, a tombar, e afundar nesse grande mar, e você está tranquila? A menina virou para essa pessoa e disse: eu estou tranquila porque o meu pai é o capitão. Então a confiança dela não era retirada devido às circunstâncias e às situações. Ela sabia em quem ela confiava. Ela sabia quem estava no comando. E mesmo assim somos nós. A nossa vida, ela é assegurada, ela é garantida, ela é protegida pelo nosso Pai eterno, nosso Deus. Então a família, ela ensina isso, a confiar. Primeiro você confia no seu pai, depois você confia nos seus irmãos, depois você confia nos seus amigos, e aí vem para a igreja, confia no pastor, no seu líder, porque a confiança, a base de um caráter forjado com princípios bíblicos está na família.
Ponto 2, segundo tópico, o preparo no palácio de Faraó. Moisés foi conduzido ao palácio por sua própria mãe. Quando grande, talvez um adolescente, Êxodo 2:10, vai dizer assim, o que é que vai dizer Êxodo 2:10? E sendo um menino já grande, ele o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Então, Moisés, alguns vai dizer que ele já adolescente, foi criado no seio da família até a adolescência. A gente não pode comprovar porque ele diz um menino grande, aqui a gente não tem uma idade específica, mas se deduz que ele, como adolescente, foi a própria mãe que pegou Moisés e levou ele para a filha de Faraó. Forjado o caráter e a fé no Deus verdadeiro dentro da família, ele agora é levado para a filha de Faraó para ser instruído e preparado em toda a ciência do Egito, em toda a tecnologia do Egito. O país, na época que era o top da tecnologia, era o Egito. E Deus preparou esse campo. Primeiro Moisés na família, agora Moisés no âmbito de um país que tinha toda a tecnologia e toda a ciência avançada para que Moisés fosse bem preparado como líder. Eu separei aqui. Mas o que se sabe é que Deus estava com a mão sobre ele, para que no palácio ele fosse preparado com excelência. Moisés tornou-se mestre na ciência egípcia, estrategista e guerreiro. Atos 7, 21, 22. Vamos ler. Atos, capítulo 7, 21 e o verso 22, vai dizer assim sobre o grande legislador, o grande líder Moisés. Atos 7, verso 21 e o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Deus, preparando o grande líder, leva Moisés para dentro da família, porque na cultura judaica até os 7 anos é formado o caráter de uma pessoa. É provado isso. Até os 7 anos é formado o caráter de uma pessoa. E Moisés foi criado, talvez até mais um pouco dessa idade dentro da família para se formar um caráter de um homem temente ao Deus verdadeiro. Depois Moisés é levado para o palácio de Faraó e criado pela filha de Faraó. Teve todas as regalias de um príncipe, com instruções, ensinamentos, acesso a toda a tecnologia da época, sendo preparado com a mão de Deus sobre a vida dele. Embora ele tenha sido instruído em tudo no palácio, ele não perdeu a fé no Deus dos seus pais. Apesar de Moisés usufruir das regalias de um rei, de um príncipe, usufruindo de todos os direitos de um príncipe, Moisés estava sendo instruído para ser faraó. Mas apesar de tudo isso, todas as regalias, a base formada nele através da família mostrou a ele que há valores, jovens, na vida muito superiores às coisas daqui. A posições, a riquezas, a luxúria. Moisés abriu mão de toda a sua luxúria de um palácio, de um direito de ser príncipe, para ser servo do Deus Altíssimo e liderar o povo de Deus para tirar da escravidão para a liberdade. Ele só fez isso, primeiro, porque Deus estava com a mão sobre a vida dele. Segundo, porque ele foi forjado um caráter de um verdadeiro homem que teme a Deus dentro do seio familiar. Valores foram ensinados a Moisés ali. Princípios foram ensinados a Moisés ali dentro da família. E ele levou essa bagagem riquíssima para dentro do palácio, a ponto de as luxúrias e as regalias de um príncipe dentro do palácio não sufocou a fé de Moisés e a crença de Moisés no Deus verdadeiro. Olha o que é que vai dizer em Hebreus 11, 24. Hebreus capítulo 11, verso 24. Veja o que é que vai dizer a palavra do Senhor. Hebreus 11, verso 24. A palavra de Deus diz assim: sobre o nosso grande líder Moisés. 11, 24 de Hebreus. Pela fé, Moisés, pelo quê? Pela fé. Ele veio ter fé, não foi dentro do palácio. Ele veio ter fé
dentro da família, nos seus primeiros anos de vida, instruído pela família, e agora dentro do palácio, é o que o escritor dos Hebreus vai dizer. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas, o 26, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que é ser forjado dentro da família pela fé em Cristo Jesus? A importância da família. Agora, mesmo dentro do palácio, no segundo período da sua vida, Moisés dentro do palácio, ele entende que os valores familiares, os valores bíblicos, os valores de Deus, os princípios de Deus são muito mais valorosos do que qualquer riqueza, do que qualquer posição aqui na terra. Ensine isso na sua sala, jovem. Fale para os seus alunos sobre isso. Explique a eles que os valores eternos, os valores de Deus, os valores divinos são 1000 vezes superiores do que as coisas aqui da terra. Subtópico 3, o preparo no deserto. O treinamento ocorreu em 3 fases. Primeiro, junto à sua família. A segunda fase, junto à sua família, à base da fé. A segunda fase, longe de casa, no palácio de Faraó. E a terceira fase, no deserto. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, foi forçado a fugir para o deserto de Midian, longe do seio da família e do conforto do palácio. No deserto conclui a formatura de um grande líder. Todo bom líder passa pela faculdade de Jeová no deserto. Moisés teve a experiência de viver numa família que tinha fé num Deus verdadeiro e foi forjado o seu caráter. A primeira fase da vida dele, forjado um caráter de um verdadeiro crente, de um homem fiel a Deus. A segunda fase dele no palácio, com todas as regalias e direitos, ele foi criado no palácio e entendeu que por mais luxúria, por mais conforto, por mais direitos e regalias que ele tivesse, isso não superava crer num Deus verdadeiro. Os valores de que se via um Deus verdadeiro era superior. E agora ele se envolve em uma situação, mata um egípcio porque estava maltratando um hebreu e nessa ocasião ele foge para o deserto. E no deserto ele cuida de ovelhas, no deserto ele passa 40 anos aprendendo a cuidar de rebanho, aprendendo a cuidar de animais, aprendendo a ser pastor para poder liderar o reino, o povo de Deus. Deus forjou Moisés em 3 fases da vida. Dentro da família, dentro da luxúria e agora no deserto. Para entender que o homem não é nada sem ele e que o homem é totalmente dependente de Deus. E Moisés aprendeu isso, a dependência de Deus. E como um pastor, amava e cuidava bem das suas ovelhas. E foi forjado o caráter de um grande líder nessas 3 fases da vida dele. Segundo tópico, o chamado de Moisés. Primeiro subtópico, a natureza do chamado. Foi o próprio Deus que chamou Moisés, Êxodo 3, depois você lê. A decisão de libertar o povo não foi humana, mas divina. O próprio Deus chamou Moisés. O líder, ele não se faz líder por si só. Tem uma autoridade maior para chamar ele para liderar e para uma missão. Não foi Moisés que disse, eu vou ser líder e agora eu vou lá no Egito libertar o meu povo. Já basta que não. Moisés estava no deserto, fazendo um papel como um homem comum. Tinha fugido do Egito. 40 anos depois, Deus aparece para Moisés e o chama para uma grande missão. O líder chamado por Deus não toma decisões por si, mas as suas decisões é direcionada por Deus. Ele não vive para ele, mas ele vive para glorificar aquele que o chamou. Êxodo 32, do verso 11 ao verso 14. A perpetualidade do nome não é nosso, mas é o nome de Deus. Um bom líder, ele sabe que ele não tem que perpetuar o seu nome, ele não tem que fazer nome, ele não tem que fazer mídia dele, mas de Deus. Um bom líder sabe que ele é servo e que tem um Senhor
que dá diretrizes à vida dele e às decisões dele como líder. O líder que toma a decisão, só vou fazer porque eu sou tal, eu vou fazer porque é o que sei fazer. Ele pode até dar certo pela sua técnica naquela ação, naquele momento, naquilo que ele domina. Mas sem a direção de Deus, ele vai ser um fracasso. Todo bom líder dentro da igreja, jovem, ele está debaixo da direção do Senhor. Quem chamou Moisés foi o próprio Deus. Entenda isso. Segundo subtópico, a importância do chamado. Ao ser informado por Deus a respeito do seu chamado, Moisés apresenta as suas limitações, dúvidas e medo. Irmão, e eu como líder eu tenho limitações? Claro que tem. E eu como líder eu tenho dúvidas? Claro que tem. Eu como líder eu tenho medo? Claro que tem. E essas coisas aí é bom para um líder. Não é defeito de um líder ter limitações, ter medo. Não é defeito de um líder. Não, ter dúvida não é defeito. Somos humanos, somos limitados. É por isso que um bom líder ele é governado pelo seu Senhor. Ele não toma decisões dele mesmo. É o Senhor que orienta ele, é o Senhor que dá diretrizes, que direciona ele. Ele tem isso. Eu separei aqui, olha o que eu botei aqui, ó. As limitações nos revela que somos, nos revela que só é possível com Deus. O que as limitações me revelam? Que só é possível liderar com Deus. Por quê? Porque eu sou limitado. Mas o meu Deus, o teu Deus, te dá condições de ser um grande líder. De um líder exemplar. De um líder conforme a palavra dele. É Deus que dá essas condições, pois somos limitados, mas Ele não. Ele nos capacita a sermos uns bons líderes, debaixo da vontade dEle. As dúvidas nos conduz a consultar a Deus. Se eu e você não tivesse dúvida, a gente não consultava a Deus nunca. Mas essas dúvidas nos conduz à oração, à busca da orientação do nosso Deus, à busca da orientação do nosso Senhor. Quando temos dúvida, nós dobramos os joelhos e perguntamos a Deus qual decisão tomar. O que devo fazer? Me orienta, Senhor. Tu és o meu Senhor. Estou aqui debaixo da tua vontade. Então, um bom líder, ele tem limitações e ele tem dúvida. E o medo, irmão Edmar, nos impulsiona a confiar em Deus. Quando eu e você tem medo, nós normalmente queremos nos refugiar em alguma coisa. Nos proteger. E esse refúgio e essa confiança do grande líder na igreja, jovem, está em Deus. Quando eu e você tem medo, nós nos recorremos a Ele. Senhor, eu não posso, eu não consigo. E Ele diz, você pode, você consegue, porque eu estou contigo. Por onde quer que andares. Aonde colocares a planta dos teus pés, eu, o Senhor, abençoarei. A nossa confiança está nele. O medo nos proporciona, nos impulsiona a procurar confiar e nos proteger debaixo das asas do nosso Senhor. Para isso, o medo, as limitações e a dúvida não é defeito de líder. Se um líder não tem essas três coisinhas aqui, ele já está super demais. Todo líder ele tem que andar com pelo menos com duas dessas aqui, no mínimo. Temos que entender que somos totalmente dependentes de Deus. Essas características aqui, a dúvida, o medo, a limitação, vai nos mostrar que nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Totalmente. Não fazemos nada sem Ele. Não temos força sem Ele. Não temos capacidade sem Ele. Não conseguimos sem Ele. Só conseguimos porque Ele está conosco. Subtópico 3. A experiência do chamado. É impossível ter um encontro com Deus e permanecer do mesmo jeito. Êxodo 3 e o verso 6. Olha o que é que vai dizer a palavra do Senhor. 3:6 de Êxodo. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. É impossível, depois de você ter um encontro com Deus, ter experiência com Deus, você permanecer do mesmo jeito. Moisés
até aqui, apesar de ver sendo preparado em cada ocasião da sua vida, nesse encontro, nessa experiência com Deus, Moisés é uma nova pessoa. É um divisor de águas da vida de Moisés. O Moisés, até encontrar Deus, é um. Apesar de toda a experiência e de todo o preparo, mas o preparo maior para um grande líder é ter experiências com Deus. Você pode ser preparado de diversas maneiras, em diversas áreas, em todos os sentidos, mas se não tiver experiência com Deus, você não tem preparo para liderar nada na casa do Senhor. Para liderar a jovem na casa do Senhor, seja qual for a posição, é preciso ter experiência com Deus. É impossível um crente ter experiência com Deus e permanecer do mesmo jeito. Se tem jovens que estão na casa do Senhor e nunca mudou, continua com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desígnios, ele não teve ainda um encontro pessoal com Deus. E diga isso na sua sala, jovem. O jovem, o adolescente, a criança e o adulto precisa ter experiência com Deus. Isso é onde faz a diferença do crente e do crente. Homens que tinham experiência com Deus, eles não se dobravam ao mundo. A exemplo de José, a exemplo de Daniel, de seus amigos, porque tinham experiência, intimidade, relacionamento com Deus. É preciso os jovens na casa do Senhor hoje ter essa intimidade, esse relacionamento. Por mais que você se prepare, o fundamento de um líder, a principal base de um líder é ter experiência com Deus verdadeiro. Terceiro tópico e último tópico da lição, delegando tarefas. Primeiro subtópico, evitando a sobrecarga de trabalho. Jetro, sogro de Moisés, ao chegar no acampamento, não demorou para perceber o quanto Moisés estava sobrecarregado. Êxodo 18, capítulo 18, do verso 13 ao verso 18. Vai dizer assim a palavra do Senhor, verso 13. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. O bom líder está sempre aberto a ouvir conselhos e orientações de quem está ao seu redor. Moisés foi preparado dentro de casa, no palácio e no deserto. Teve experiência com Deus completo. Mas mesmo depois disso tudo, às vezes nós como líder precisamos parar e ouvir alguém que está ao nosso redor, alguém que está nos observando de fora, que tem uma visão diferente da nossa liderança. O líder, ele tem que ser humilde para escutar, ouvir conselhos de pessoas mais experientes. Moisés foi chamado por Deus, não tem dúvida. Moisés era um ótimo líder, preparado para tal feito. Mas em certa ocasião, o seu sogro chama e lhe dá uma orientação de algo que ele estava fazendo e ele para e diz: tu tem razão, eu tenho que fazer isso. E o sogro orienta ele a separar líderes de 100, de 50, e ele separa e forma uma liderança para o auxiliar na liderança de Deus. Ninguém faz nada sozinho. Por melhor que você seja, ninguém consegue fazer nada sozinho. Até Jesus, para começar o seu ministério, separou homens e preparou homens para liderar com ele. E o resultado está aqui, a igreja há 2000 anos. 2000 anos, a igreja crescendo, crescendo, crescendo para a glória de Deus. Jesus dando exemplo, Moisés dando exemplo. Um líder, por mais capacitado que ele seja, ele não faz nada só. Precisamos sempre um do outro. Somos sempre dependentes um do outro. O líder sozinho, ele não tem capacidade de fazer nada,
absolutamente nada. E aqui eu já entro nos outros tópicos. Aprendendo a ouvir, e o subtópico 3, há espaço para outros. O bom líder forma bons líderes. Vou repetir, um bom líder forma bons líderes. Um bom líder ouve seus liderados. Nós não fazemos nada sozinhos, estamos sempre precisando de boas pessoas ao nosso lado. Somos sempre dependentes uns dos outros e todos somos dependentes de Deus, pois sem Jesus nada podemos fazer. Um bom líder, ele entende que ele está sempre dependendo de alguém e que alguém depende dele. Não faça nada sozinho. Sempre chame pessoas boas, tementes a Deus, preparadas para estar ao seu lado, para lhe auxiliar no seu chamado, na sua missão, na sua liderança. Ninguém consegue nada só, meu irmão. Ninguém. Jesus vai falar em João 15 que sem Ele nada podemos fazer. Primeiro dependemos de Deus e depois dependemos uns dos outros. É assim o cristianismo. É assim uma boa liderança. Moisés, um grande exemplo de líder, libertou o povo do Egito, liderou o povo no deserto por 40 anos, temendo a Deus, e em alguns momentos rogando pela maldade do povo para que Deus não destruísse aquele povo. O bom líder, ele não vem para destruir os seus liderados, mas para interceder pelos seus liderados. Em momentos que os seus liderados fracassam, ele não condena aquele liderado, mas ele vai aos pés de Jesus e diz: perdoa ele, Pai, dá outra oportunidade, não destrua. Porque são teus, transforma-o, regenera-os. Faz a tua grande obra na vida deles. Esse é um grande líder. Interceder e estar junto do povo. Que Deus abençoe, jovem. Nessa lição 3, que você mostre aos seus alunos que temos exemplos de grandes líderes e que possamos ser grandes líderes debaixo da vontade de Deus. E que um bom líder, ele não faz nada só. Ele tem que ter pessoas boas do seu lado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe conceda graça nessa terceira aula, nesse domingo. E que seus alunos entendam que todos nós temos um chamado, mas esse chamado tem que estar debaixo da vontade do Deus poderoso, ao qual rege a igreja para ir morar no céu. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.